Então, meu trabalho, eu sou um físico teórico, para quem não sabe, e eu trabalho numa área que a gente chama mais ou menos da interface entre a cosmologia e a física de altas energias. Então, eu estou interessado nas perguntas sobre origens em geral. Então, principalmente a origem do universo, a origem da matéria, questões bastante diferentes do que o nosso keynote speaker estava falando aqui, mas não por isso menos interessantes ou importantes. Mas, fora esse lado de interesse pela cosmologia, alguns anos atrás eu comecei a me interessar também pela questão da origem da vida, que é uma questão que cientificamente está bastante ativa hoje em dia. Existem grupos no mundo inteiro trabalhando nisso. E, aliás, 1 ano e meio atrás eu fui para São Paulo, teve uma conferência, a primeira conferência nacional de astrobiologia. Foi uma escola em que várias pessoas de fora vieram. E o que é astrobiologia, né? Então, hoje em dia, a gente pode falar sobre ET nas universidades sem ter vergonha, né? Quer dizer, a gente pode, na verdade, a questão da vida extraterrestre, como essa vida pode existir ou se ela existe e como que a gente pode descobrir esse tipo de vida, é hoje em dia uma questão extremamente importante academicamente, e a NASA e a equivalente europeia da NASA estão investindo muito dinheiro nessa área, né? E uma das questões fundamentais nesse tipo de pesquisa é justamente o seguinte: a gente só tem um dado de informação com relação à vida, né? Que é esse planeta aqui. Então a questão essencial é a seguinte: se você começa a colocar a questão de forma mais geral, dentro de um contexto astronômico, você vê, bom, nós temos aqui um sistema solar, né, em que você tem uma estrela não muito importante, com 8 planetas à sua volta, a Terra é um deles. Ela está no que a gente chama de zona habitável, que é uma definição não muito clara, mas que essencialmente diz o seguinte: um planeta está numa zona habitável quando ele tem água líquida, ou seja, não está nem muito perto da estrela para que evapore tudo, nem muito longe da estrela para que a coisa fique congelada, porque você precisa, a vida essencialmente é um sistema autossuficiente de reações químicas, que precisa ter então uma relação de... Reações químicas têm que acontecer num solvente, vamos dizer assim, num meio em que elas possam se difundir, né? Então a água é essencialmente o melhor solvente para isso. Então não é à toa que quando as pessoas falam sobre onde eu vou encontrar vida, elas tentam procurar por vida em planetas em que você possa ter água líquida, e você tem também uma sequência de elementos químicos que são importantes para isso, que a gente chama de COHN, né? Então, esses 4, né, o carbono, o oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, são 4 dos mais importantes. É claro que existem outros, tipo enxofre, cálcio, etc., mas esses são os fundamentais. E como eu tenho interesse em, mais ou menos, colocar as coisas de uma forma mais geral, eu pensei como que a vida se encaixa dentro da história do universo como um todo, né? Então hoje nós temos o privilégio, aqui nesse início de milênio, nós temos o privilégio de podermos contar uma grande parte da história cósmica, né? Nós sabemos a idade do universo, mais ou menos 13,8 bilhões de anos, tem uma incerteza aí de alguns milhões de anos, mas em cosmologia milhões não é nada, né? Quando se fala de bilhões de anos, né? E a gente sabe que o universo teve uma infância muito quente, muito densa, em que a matéria não estava aglomerada como nós conhecemos ela hoje, mas ela estava separada em vários componentes diferentes. E à medida em que o universo foi envelhecendo, ele também foi expandindo. Ou seja, hoje a gente sabe que, segundo a teoria da relatividade geral do Einstein, né, que é possível que a própria geometria do espaço tenha uma plasticidade, seja capaz de se deformar com a passagem do tempo, e é justamente isso que acontece com o universo. Então, quando a gente conta essa história cósmica, começando lá atrás, o que a gente vê é o seguinte, que, eventualmente, a história do universo é uma história que pode ser contada como uma história da complexificação da matéria. Ou seja, as coisas começam simples e, aos poucos, vão ficando cada vez mais complexas. Então, você tem as partículas elementares, depois você passa das partículas elementares, os nêutrons e os prótons se juntam para formar os primeiros núcleos. Isso acontece mais ou menos
quando o universo tinha 3 minutos de vida. Depois você tem a fase da física atômica, que acontece quando o universo tem centenas de milhares de anos de vida. Então você vai indo da física das partículas para a física nuclear, para a física atômica, e eventualmente, quando o universo tem alguns milhões de anos de vida, mais ou menos 100 milhões de anos de vida, surgem as primeiras estrelas. Tá? E as estrelas são absolutamente fundamentais nessa questão da vida, porque são as estrelas que são os grandes alquimistas da natureza. Desculpe, Paulo Coelho, mas a verdade é que alquimista mesmo só no céu e nas estrelas, essencialmente. Porque o que as estrelas fazem? As estrelas, elas são grandes bolas de hidrogênio que transformam o hidrogênio no coração delas em hélio. Então, elas geram uma quantidade absurda de energia fazendo essa fusão do hidrogênio em hélio e, como tudo que existe na natureza, as estrelas também têm uma longevidade, elas acabam morrendo eventualmente. E nesse processo de morte das estrelas, elas criam todos os outros elementos químicos. Então, quando perguntam de onde que vem a tabela periódica dos elementos, vem das estrelas. Então, com exceção do hidrogênio, do hélio e de um pouquinho de lítio, todos os outros elementos químicos da tabela periódica são forjados pelas estrelas. Né? Então você pode dividir um pouco a história dessa complexificação da matéria e tentar entender aonde que a vida cabe nesse processo todo. E ela cabe fazendo uma divisão da seguinte forma. Primeiro, você tem a era que eu chamo de era da física, né? Em que você tem as partículas elementares, você tem a física nuclear, você tem os átomos se formando, eventualmente você vai ter instabilidades gravitacionais que vão gerar as primeiras estruturas no universo, ou seja, as primeiras grandes aglomerações de massa que vão virar estrelas, etc. Né? E eventualmente, quando as estrelas, e as primeiras estrelas eram enormes, eram muito pesadas, e obesidade não é boa nem para pessoas nem para estrelas, porque as estrelas mais pesadas morrem rápido. Elas vivem muito pouco. Então, essas estrelas, elas desapareceram rapidamente, mas nesse processo de desaparecimento, elas forjaram os elementos da tabela periódica. E, eventualmente, estrelas menores formaram, planetas foram formados juntos com as estrelas, né? Porque os planetas, na verdade, são o lixo estelar, né? Porque a estrela se forma e sobra uma porção de matéria em volta, e essa matéria que não cai no centro para ser a estrela, fica girando em torno, meio como uma massa de pizza, né? Quando você faz uma pizza, você faz uma bola de massa, né? E como é que a pizza fica plana? Você gira ela, né? Então, quando você tem esse giro, você achata nos polos, cresce no equador, e você forma uma pizza ou um sistema planetário com a estrela no meio. Então, o que sobra ali são exatamente os planetas. E nesses planetas você pode ter a concentração dos elementos químicos que vão eventualmente levar à vida. Então você vai de uma parte da física, você vai para a era química, onde são formadas essas primeiras estrelas, e você tem essa inseminação no espaço interestelar dos elementos que vão eventualmente virar entidades vivas, né? E aí você tem os planetas e as luas, porque não é só em planeta que pode ter vida, você pode ter vida em luas também, né? E você, então, tem uma transição, que é um dos grandes mistérios da ciência moderna, é que como que a matéria inanimada, um aglomerado de moléculas, se transforma em uma matéria animada, em uma matéria viva. Como que se dá essa transição do não vivo para o vivo sem a interferência divina, porque em ciência a gente tenta entender as coisas sem essa interferência divina. Houve uma transição e uma complexificação enorme entre esse aglomerado de moléculas que eventualmente descobriu, quer dizer, elas não estavam fazendo pesquisa, mas elas descobriram na tentativa e erro, e é um processo que demora bastante tempo, que era vantajoso, de alguma forma, elas serem autossuficientes, pegando energia do meio ambiente, ou seja, metabolizando essa energia e desenvolvendo uma capacidade de reprodução. Então, se você pergunta qual é a definição da vida, não existe uma definição da vida. Você não tem a definição. A vida é isso. Tem gente até que diz que definir vida é errado, porque a partir do momento que você define a vida, você restringe ela a ser uma coisa e ela pode ser outras coisas também. Né? Mas como a NASA tem missões que vão procurar por vida fora da Terra, elas têm que ter uma missão específica, né? E essa missão
tem que ter uma determinação do que é vida. Então, eles dizem, vida é essencialmente um network, um sistema, uma rede de reações químicas autossustentáveis, capazes de se manter através dessa metabolização da energia do meio ambiente e de se reproduzir segundo a teoria da evolução. Então, essa é a definição operacional de vida. Tá? Então, eventualmente, na Terra, há mais ou menos 3,5 bilhões de anos, porque a Terra tem 4,5 bilhões de anos, então demorou 1 bilhão de anos para a Terra se acalmar, porque era uma confusão tremenda aqui no início, para essas reações, então, gerarem as primeiras entidades vivas, né? E daí a coisa passou e nós estamos aqui. Tá? Então, houve uma época em que a vida nesse planeta passou de ser unicelular, porque ela era unicelular quase o tempo todo, durante 3 bilhões, arredondando números, 3 bilhões de anos de vida aqui na Terra, só tinha bactéria. Tá? E, eventualmente, essa vida foi se complexificando, os primeiros seres multicelulares apareceram, houve um Big Bang biológico aqui na Terra, que foi a tal da explosão do pré-cambriano, que mais ou menos 520 milhões de anos atrás, que as coisas então diversificaram muito, né? E há um tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, alguns milhões de anos, a gente pode dizer que a gente partiu para uma outra era, que é a era do desenvolvimento da inteligência superior, né? Golfinho, baleia, macaco, corvo, todos têm uma forma de inteligência, né? Mas quando eu falo da era cognitiva, eu falo da inteligência humana. Tá? Então a questão é, esse universo, né? Essa imagem aqui é uma das imagens mais fantásticas que eu conheço, cada ponto aqui é uma galáxia, tá? As distâncias aqui são de dezenas de milhões de anos-luz entre esses pontos, então esse daqui que parece estrela não são estrelas, são galáxias, e existem centenas de bilhões dessas galáxias no universo. Tá? A nossa é a Via Láctea, que tem mais ou menos uns 200 bilhões de estrelas, o Sol é uma delas. Então você fala, tem vida pra caramba, né? Porque afinal de contas, o que não falta é galáxia, o que não falta é estrela. Né? Mas a questão é, será que é verdade isso? Será que a Terra é exceção ou será que a Terra é regra? Essa é a questão. Né? Então está se procurando por outras terras, outros planetas semelhantes à Terra em que talvez possa haver vida. E isso é uma posição minha, se você seguir a história da vida na Terra, você vai perceber que para a vida passar, primeiro para a vida surgir, mas para ela passar de seres unicelulares para seres multicelulares e depois seres complexos e depois seres inteligentes, existem barreiras complicadíssimas. Então, essencialmente, nós estamos sozinhos como seres pensantes, ao menos numa esfera muito grande de espaço. Tá? Fora Varginha, os ETs não chegaram aqui. Né? Lá eles chegam sempre, mas eles ainda não chegaram aqui, então a gente não tem nenhuma confirmação da existência de qualquer tipo de vida fora da Terra. Marte, não está muito boa a situação lá para procurar vida. Né? Se houve vida lá, ela já não existe mais, certamente, mesmo subterraneamente, é muito pouco provável que exista vida. Então, o que acontece? A Terra, ela é um planeta extremamente raro. Podem haver outras terras, tipo mesma massa, com água, etc. Mas a Terra tem uma série de propriedades que eu não tenho muito tempo para falar, mas vou dar um exemplo, 2 exemplos. Vocês sabem que a Terra gira feito um peão, né, com uma inclinação de 23,5 graus com relação à vertical. Né? E você tem uma precessão dos equinócios com relação a isso. A estabilidade dessa precessão dos equinócios vem do fato de você ter uma Lua muito pesada. Se a Lua não fosse tão grande, a Terra não ia ter estabilidade, então ela ia ter esse movimento de precessão de uma forma instável, você não ia ter as 4 estações do ano, pelo menos aqui a gente tem 4, né? Lá no Brasil tem talvez 2, não sei, e com isso você não ia poder ter a longevidade, a estabilidade climática longa que você tem e que você precisa para a vida. Tá? Outro exemplo, o campo magnético da Terra. Né? O campo magnético da Terra é uma grande coberta. Tá aí a Ângela vai falar um pouco sobre os raios cósmicos, etc. Você vai falar? Ótimo, melhor ainda. E sem esse campo magnético, a gente já está exposto a quantidades absurdas de radiação que vem do espaço. Então, a gente tem uma proteção. Essa pequena atmosfera, se você pegar a Terra e comparar a Terra a uma maçã, a atmosfera é a casca da maçã, em termos de espessura, essencialmente. Tá? E é ela que dá essa estabilidade para a gente e que permite que a vida complexa exista aqui. Então,
fica claro que esse nosso planeta é muito raro, mas o que não significa que não possam existir outras formas de vida lá fora. Então, a astrobiologia é justamente essa ciência emergente em que está se buscando por esse tipo de resposta. Somos únicos ou não? E se não somos únicos, que outros tipos de vida você tem lá? E uma das coisas legais desse campo de pesquisa é a total interdisciplinaridade que você tem. Estou falando de física, falei de química, falei de bioquímica, de biologia, pura biologia, de geofísica e de ciências cognitivas. Como que você define inteligência, etc, etc. É isso. Obrigado. Vou ficar por aqui.